Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu venho trazer um novo vídeo para vocês referente de o que é o casamento. Pode o divórcio, né? No casamento cristão, casamento crente, pode? Biblicamente eu vou te provar, neste vídeo que você vai ver, né? Com passagens bíblicas, o qual o Senhor não aprova certas coisas, que é o divórcio. O divórcio só pode ocorrer com atestado de óbito, né? E eu vou provar para vocês, vocês vão ver. E eu peço que vocês fiquem nesse vídeo até o final. Não adianta você ver só uma parte e parar de ver. Não, fique até o final, porque lá no final você vai encontrar, você vai ter a dúvida. Eu vou responder sobre a sua dúvida, né? E esse vídeo foi feito, meus amados, porque viam muitas pessoas, Deus colocou muitas pessoas, né? Pessoas que estão separadas e queiram saber o que deve ou não deve fazer, pessoas que estão querendo se divorciar. E então eu criei esse vídeo porque Deus enviou muitas pessoas, né, que estão querendo se divorciar, pessoas que estão divorciadas, jovens que estão juntos, amigados, né, em fornicação, pecando. E eu vim trazer aqui o referente o casamento e o divórcio. Então fica até o final. Não adianta você pular para perto do final para querer saber qual é a resposta, que não vai adiantar. É necessário você ficar do começo ao fim. Fique do começo até o fim, meus irmãos, por favor. E você vai encontrar aí uma resposta para o teu coração, para o teu lar, para o teu casamento. O que você deve ou não deve fazer, segundo a vontade de Deus. Amém? Fica com esse vídeo aí que vocês vão ver, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, compartilha, curte, comenta. Depois no final, quando você vê a realidade, qual é a realidade de Jesus, curte, comenta, se inscrevam, né? E compartilha com seus amigos em nome de Jesus. Olha aí a verdade em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, meus amados irmãos, como vocês vimos aí no início, hoje eu vou falar sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre o casamento e o divórcio. Aleluia. E afinal, o que é o casamento? O que é o casamento? Primeiro, o casamento é heterossexual. O que significa heterossexual? De sexos diferentes. A Bíblia diz: deixar-se-á o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Princípio, Gênesis 2:24. O casamento, meus amados irmãos, ele compreende macho e fêmea. O casamento, pelos padrões da Bíblia que Deus instituiu, é heterossexual, união de sexos diferentes. Deixará o homem unir-se-á a sua mulher, e não deixará o homem se apegar-se ao outro homem, não. Ou deixará a mulher e se apegar-se a outra mulher, não. Isso não é casamento. Então, o princípio do casamento é heterossexualismo. Então, essa afirmação, Deus exclui a união homoafetiva. Aleluia. Toda união homossexual é uma abominação para Deus. Levítico 18. Aleluia. Aleluia. Para se consolidar casamento é macho e fêmea, meus irmãos. Homem com homem não é casamento, mulher com mulher não é casamento. Para se caracterizar casamento é macho e fêmea. Unir-se-á o homem à sua mulher, isso é o casamento. O casamento é monossomático, é monossômico. Aleluia. Aleluia. Mono vem de um, único. Monossômico vem de um, de único. O casamento é: deixará um homem apegar-se-á a uma mulher. O padrão de Deus é
monogamia. O que é diferente disso? Poligamia. Aquele homem que tem várias mulheres, ou aquela mulher que tem vários homens. Isso é poligamia, onde tem um monte de casamento, um monte de mulher, um monte de homem. E o método bíblico é monogâmico. Deixa um só homem e casa com uma só mulher. Mas e aqueles homens, profeta Vinícius? Abraão, Davi, aquilo foi uma tragédia. Começa com Jacó, aquele monte de mulher, uma tragédia. Abraão, Davi, Simão, aquele não é o padrão, nunca foi o padrão de Deus. É um só homem, uma só mulher. O casamento é monossomático. Mono é uma só carne. O casamento não é um contrato. Aleluia, onde glórias ao Espírito Santo. Esqueci aqui, meus irmãos. O casamento ele é monossomático. Não é um contrato entre dois, né? O casamento é uma união mística, onde dois se tornam um. E o que significa ser monossomático? Aleluia, ó. É onde só é permitido dentro do matrimônio casais solteiros, aleluia, se praticam sexo, é prostituição. Por quê, profeta? Porque casais solteiros não é monossoma, não se juntaram, não se tornaram um. O sexo é permitido quando o homem e uma mulher se tornam um só corpo. E quando eles se tornam um só corpo? No casamento monossomático. Aleluia. O casamento também, terceiro, meus irmãos, é só quando casa, né? Solteiros, ajuntados, noivados, se pratica o sexo, é prostituição, onde não são ainda uma só carne, né? E o que mais é o casamento? O casamento é vitalício, desenvolvido para durar a vida inteira, que pode, ou melhor, deve durar para toda a vida, cuja garantia de permanência é estabelecida pela lei ou regulamentada pela Constituição. O que significa vitalício? Não pode se dissolver, não pode terminar. Glórias a Deus. Veja comigo, Mateus capítulo 19, versículo 3. Olha só. Então, chegando aos pés dele quem? Jesus. Os fariseus, estava tentando Jesus e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E respondeu-lhe Jesus: não tem lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E se não, aleluia, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então replicaram os fariseus para Jesus: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus, versículo 8. Mateus 19, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar nossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Olha lá, olha Jesus falando. Mas no princípio não é assim. Olha agora, versículo 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, né?
Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha só, veja só, meus irmãos. E é bem importante você ficar até o final desse vídeo, porque lá no final você vai encontrar a resposta, a verdadeira resposta que Jesus dá sobre o divórcio e sobre o casamento. Disseram então seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos podem e nem são aptos para receber esse dom, e só aqueles que lhe é dado. Até aqui, meus irmãos. Até aqui o versículo 11. Esse, meus irmãos, é o grande versículo que fala do divórcio. Eu estou falando aqui de algo que está banalizado. O casamento hoje foi a ladeira abaixo, a queda. Não vale nada essa instituição. Está falida. Aleluia. Né? Tá uma porcaria essa área do casamento. É uma das coisas mais sagradas aqui dentro da Bíblia, meus irmãos. O casamento é a centralização que antecede a cultura, antecede o Estado. Deus criou ele no jardim do Éden, no início do mundo, no capítulo 2. O casamento, aleluia, estava lá. Ele, aleluia, aleluia. Ele constituiu, ele fez. O casamento é divino e não humano. O casamento ele é sagrado, ele é respeitado. Então estamos dando ênfase. Eu estou dando ênfase, aleluia, para aquilo, aleluia, para cuidar do seu casamento. É que essa área tem mais crise. Essa área é a que tem mais crise dentro da igreja. Tem que estar de acordo, a harmonia evita o divórcio. Então, mulheres, cuidado com a língua. Dá um bom testemunho para o seu marido. Mulher, faz bem para o seu marido. Seja benigna, cuida das coisas dele com zelo. E dele especialmente. Mulher, seja submissa. É uma ordem, é um princípio. Obedeça a ele. Seja como uma forma ordenada. Maridos, conviva com entendimento, com sabedoria, com cuidado, e veja a fragilidade da sua mulher. Maridos, ame as suas mulheres, mesmo que elas não reúnem tudo aquilo que você espera dela. Eu sei que você sonha com a mulher perfeita, mas você nunca vai ter. Ela nunca vai te querer, a mulher perfeita. Só pelo fato de ela ser perfeita, não permite que ela queira você jamais. Perfeita você nunca vai ter. Adorna ela, trata essa mulher, cuide bem dela, o caráter, o físico, a aparência dela. Então nós vemos que o casamento é heterossexual. Um homem e uma mulher. É monogâmico. Um só homem e uma só mulher. É monossomático. Não é um contrato de dois em uma união, é uma união mística. E não um contrato. É vitalício. E para os jovens que estão querendo casar, e pense muito bem, é pro resto da tua vida. Fica até o final desse vídeo que você vai ver. Não posso separar, pastor Vinícius. Não pode separar. Mas nem se tiver crise. De jeito nenhum, profeta. De jeito nenhum. Quando é que eu posso? Só quando você pegar o atestado de óbito. Fora isso, não tem cláusula. Não tem nada que possa fazer você separar. Vamos ver rapidamente porque o casamento é vitalício? Versículo 3. E vieram a ele os fariseus para experimentar. É lícito o marido deixar sua mulher por qualquer motivo? Primeiro, os fariseus eles vieram tentar Jesus. É lícito? Aleluia. É correto separar-se da mulher por qualquer motivo?
Você acha que os fariseus estavam interessados em ser edificados? Nós queremos aprender com você, a gente quer ser ensinado. Vejam para experimentar. Os fariseus queriam pegar Jesus em uma falta para acusá-lo. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. E o que o rei Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque Batista pregava que o casamento, o qual o rei Herodes estava, era ilícito. Não era verdadeiro, não procedia. E o rei Herodes, aleluia, estava casado com a mulher de Filipe, de Tireia. Os fariseus estavam querendo incitar Jesus para a mesma coisa, para o rei Herodes conduzir Jesus à morte. Por isso eles estavam experimentando Jesus. Vejam só, nota-se algo. Se não fosse isso, se fosse pego, eles estavam forçando Jesus a dizer uma blasfema. O que é uma blasfema? É como se fosse algo contrário à lei de Moisés. Então estavam experimentando, eles não queriam aprender com Jesus. Eles chegam e perguntam: é lícito largar da mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido, por desde o princípio os fez mulher e homem? Por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, tornando uma só carne. Agora olha a resposta, versículo 6. De modo que não são mais dois, e sim uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. A resposta de Jesus foi: não é lícito, não pode separar. Aleluia, não provou, não é lícito o divórcio. Não aprova o divórcio. E você tem base que está falando, profeta Vinícius? Tenho. Malaquias 2,16. Ele disse: o Senhor repudio o divórcio. Quem está dizendo é o Deus. Aleluia. Você é servo, você não é servo de Deus? Você não é crente? Crente em quê? Em Jesus. Jesus é quem? Deus. O Deus que também repudia, tem nojo do divórcio. Você quer servir um Deus que tem nojo de uma atitude sua? Não acredito. Ele tem nojo do divórcio, qualquer espécie de divórcio. O Senhor, Malaquias 2,16, repudio, abomino o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separe. A palavra homem não é uma pessoa. Tudo que provém do homem, Deus não tem alguma coisa humana. Ninguém é capaz, bispo, pastor, obreiro, que pode fazer o casamento terminar. É vitalício. Pode uma mulher se separar? Aleluia. Pode uma mulher se separar? Os fariseus vieram, perguntar a Jesus. E Jesus está dizendo: não pode. Mas não pode. Mas nem uma chance. Não pode. Entendeu? O que o único Deus, aleluia, o que uniu Deus, o homem não separe. Ah, mas se o meu casamento não foi Deus que uniu? Você já ouviu essa pergunta? Circunciso. Todo matrimônio é selado por Deus. Todo matrimônio. Aqui no Brasil ele é caracterizado pelo cartório. Se você casar só na igreja, não tem valor algum. Quando é aqui no Brasil, é o Estado que casa. Quando você registra, você legalmente está compromissado. Neste momento, Deus sela qualquer espécie. Por quê, profeta? Porque o matrimônio, antes das religiões, os dogmas formou. E quando uma decide casar e legaliza,
e concretiza naquele momento, se uniu, e que unir Deus não tem mais jeito. Está sobre a sua responsabilidade agora. E os fariseus vão tentar pegar Jesus. Veja o versículo 7. Replicaram os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e separar da mulher? Aleluia. Nota-se algo, meus irmãos. Os fariseus, eles não estavam interessados nas respostas. Eles estavam querendo dizer: peraí, o senhor está falando que não pode separar em hipótese alguma? Mas na lei de Moisés diz que pode. Os fariseus estavam querendo acusar Jesus, dizendo: você está pregando um ensinamento contrário à lei de Moisés. Aleluia. Você está querendo, aleluia, a lei, você está dizendo que a lei de Moisés está falando contrário a ela? Vamos pegá-lo. Peraí. Você está falando que não pode separar de jeito nenhum? Na lei de Moisés, Moisés mandou dar carta de divórcio. Aleluia. Vamos ver o que Jesus disse. Versículo 8. Versículo 8. Respondeu Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres. Então é Jesus falando assim, ó. Não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia. Moisés só retocou. Moisés abriu essa exceção e ela não era a vontade de Deus. Não estava na lei de Deus. Moisés permitiu por quê? Por causa da dureza dos seus corações. Porque vocês são perversos, maldosos. E que por causa da dureza do seu coração, por causa da insensibilidade ou da sua maldade, foi por causa da maldade de vocês. Moisés, aleluia, ele não mandou. Ele não deu carta, ele não mandou. Ele tinha aberto uma exceção. Senão vocês matariam a mulher de vocês. Vocês faziam mal a elas. E então, para o mal, aleluia, não ser maior, ele deixou isso. Mas ele não permitiu. Deus não permitiu. O que Moisés está dizendo é que vocês são ruins. Aleluia. O que Moisés está dizendo é que vocês são ruins. Que vocês são mal. E se não fosse aberta essa exceção, e se fosse só em caso de óbito para se separar, então eu vou matar a minha mulher. É por causa disso. Mas ele disse que não é o padrão de lá. Olha só. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: na lei de Moisés houve essa exceção, mas no princípio, ou seja, a vontade de Deus não é. Que princípio de Jesus está falando? Qual é o princípio que Jesus está falando? Gênesis 2. Deixa eu ver aqui. Gênesis 2, 22. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus está dizendo: olha, naquela época vocês estavam vivendo em um desacerto, um desacordo com a palavra de Deus. Aquela lei permitiu, aquela lei era contrária à vontade de Deus. No princípio, Gênesis 2, 22. Eu não permito em hipótese alguma. Agora, porém, vos digo, preste atenção, meus irmãos. Eu sei que talvez você não está concordando com esse estudo, mas esse estudo é real. É a vontade de Deus. O que o povo quer é porta larga. Quer separar, casar. Mas não interessa. Enquanto o marido ou a mulher estiver ligado um no outro, estiver vivo, não pode, de hipótese alguma. Preste atenção. O que tem a ver, Moisés? O que tem a ver Moisés mandou dar carta de divórcio com eu, porém, vos digo? Moisés mandou dar carta de divórcio? Quem é Moisés? A lei foi abolida. A lei foi encerrada. Aleluia. Uma nova lei, essa lei é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu, porém, vos digo, agora é o que está sendo válido. O que eu digo agora
É a ética cristã. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A parte mais delicada de interpretar é o verso 9. Preste atenção. Preste atenção. Jesus está conversando com os fariseus sobre o divórcio e um novo casamento. Primeiro, eles perguntam, é lícito separar por causa de qualquer motivo? Jesus está dizendo, não, não é. Não é. Em que o Senhor baseia, profeta Vinícius? No começo da criação, o que uniu Deus não separa o homem. Fica até o final que você vai ver. A resposta que você quer está lá no final. Está lá no final desse vídeo que eu estou criando. Os fariseus vão replicar. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza dos seus corações. Vocês são tão ruins que ele permitiu para vocês não cometer coisa pior. Para não desgraçar com a vida das mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Ele vai, aleluia, ele vai contrariar. Eu, porém, vos digo, aleluia, eu, porém, vos digo. O que vale é o que eu digo, ok? Quando Jesus fala assim, ó, só que não era vontade de Deus. Só que eu, porém, vos digo. O que vale é o que eu digo, ok? Todo aquele que repudiar sua mulher. Aí, ó. Aí vem o texto difícil de ser pregado, o qual todos estão banalizando. Eu, porém, digo que todo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação ilícita, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Aleluia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, profeta, no versículo 9. Tem uma cláusula, profeta, no versículo 9, tem uma cláusula, uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento. O Senhor falou que Jesus não permitiu em hipótese alguma. Ah, mas no verso 9 diz, a não ser por uma exceção. Muita gente usa o verso 9, meus irmãos. Preste atenção. Em caso de prostituição. Olha aqui, ó. Muita gente usa o verso 9 para dizer: ora, não pode separar e nem casar. Aleluia. De novo. Só em caso de adultério. Se eu for traído, posso separar da minha mulher e casar com outra. E o outro está dizendo assim, ó. E a outra está dizendo, ó. E a outra está dizendo, se eu for traída, eu posso separar do meu marido e casar com outro homem. Não é? Não. Não é isso que está dizendo aqui. Essa exceção não fala isso. A Bíblia proíbe separar e casar de novo. E o que quer dizer essa exceção, profeta Vinícius? Quando Jesus disse, ó, eu porém vos digo que qualquer que repudiar, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Tem duas palavras gregas aqui, meus irmãos. Nota-se algo, fica até o fim que você vai ver que é verdade. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para se referir à prostituição, moicheia. E para se referir moicheia para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido o divórcio em um casamento, no caso a palavra aqui tinha que ser moicheia, adultério. Todo aquele que se separar, não sendo por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. Mas a palavra que está é porneia, que é a relação entre solteiros, prostituição.
Olha aqui, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. Essa exceção aqui não é para casais casados, meus irmãos. A exceção aqui que comete adultério, aleluia, é quando a relação sexual é entre solteiros, prostituição. Aleluia. Ele está se referindo, aleluia, ao caso de José e Maria. Vamos lá, vamos voltar atrás? José e Maria. Quando José e Maria estavam juntos, eles estavam, aleluia, eles estavam juntos. Moisés ainda não o conhecia. O Moisés ainda e o noivado judeu não como mais próximos, mas eles ainda não tinham tido relação sexual. Ou seja, quando José, aleluia, sabe que sua mulher, aleluia, ou a sua noiva, né, tinha tido, a sua noiva estava grávida, ele vai afastar dela, ele vai se divorciá-la. Moisés ainda não estava verdadeiramente casado, meus irmãos. Nesse caso, ele podia largar. Quando ele descobriu que Maria, mãe de Jesus, tinha tido relação, porque ela estava grávida, né, meus irmãos? Até ele saber que era um anjo e que esse anjo era Jesus, aleluia, que estava no ventre dela, ele saiu. Saiu do quê? Do relacionamento. Naquele caso de porneia, porque ali vamos supor que Maria tinha cometido porneia. Maria tinha fornicado, um exemplo, meus irmãos. Não que Maria tinha fornicado, né? Eu tô noivo dela, eu posso largar dela em caso de porneia. Tanto é que os fariseus disseram para Jesus naquele momento: você é filho de porneia. Ou seja, você é filho de prostituição. Eles sabiam da história da gravidez de Maria. Você é filho de porneia. Você veio de relação ilícita. Jesus, olha, meus irmãos, olha a blasfêmia dos fariseus. Você é filho de porneia, de prostituição. É esse texto, meus irmãos, que se refere. Então Jesus estava falando em caso de adultério. Ele não estava falando em caso de adultério. Não era caso para casais casados, onde uma das partes não poderia e a outra inocente pode sair e se separar por causa de uma traição, de um adultério. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo em caso de prostituição. É isso que ele está dizendo. Logo, não dá cláusula nenhuma para o casamento. Eu posso separar e casar de novo. Me traiu. Poderia essa palavra fosse aqui, Jesus falando adultério. Jesus não está falando adultério. Jesus está falando em relações sexuais ilícitas, de prostituição. Quem está casado não comete prostituição. Quem está casado comete adultério. Tá ficando bem claro, não tá? Tá dando para ficar bem claro? Preste bem atenção. Essa exceção não é para casais casados. Deus não permite divórcio nem outro casamento. Como o Senhor prova isso? Profeta Vinícius. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher que não separar, que a mulher não separe, ou melhor, perdoe. Vou repetir, 1 Coríntios 7:10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher que não separe do marido. Pode separar? Não pode. Pode o marido separar da mulher? Não pode. Olha só. Aos casados não ordeno eu, mas o Senhor que não separe. É uma ordem, meus irmãos. Mas ele é bebo, não pode. Mas ele fuma, não pode. Ele é ruim, não pode. Olha, aos casados eu ordeno eu, não ordeno eu, mas o Senhor
que não se separe, não se aparte. Se porém ela vier separar, que não se case ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Ou que está querendo dizer o quê? Aqui está querendo dizer o quê? Eu tô casado, meu marido bebe, eu quero separar, meu marido é descuidado, eu posso separar? Não pode. E se ele me deixar? E se ele deixar, pode ir. Aí eu posso casar de novo, profeta Vinícius? Não pode. Ou você fica só, sem ninguém, ou você reconcilia com seu marido. É a palavra que está dizendo em 1 Coríntios, veja só. Há um único meio de se separar aqui, é quando uma das partes deixa você. Marido ímpio não quer habitar com você e foi embora. A esposa ímpia não quer habitar com você e foi embora. Isto é uma separação forçada. Você não causou. Aleluia, se depender de você, separa? Não. Ele é ruim, separa? Não. Ele bebe, separa? Não. E se ele for? Pode ir. Eu posso casar de novo? Não pode. Veja aqui. Se vier separar, não case, mas que se reconcilie com seu marido. Ou fica só, sem ninguém, ou volta para o marido. Ou fica só, ou volta para a esposa. Vocês estão vendo que não há uma maneira de ter um novo casamento. Olha o versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Todo mundo, meus amados irmãos, pensa que esse versículo aqui diz assim, se minha mulher me abandonar, aí eu não fico sujeito a ela. O que Paulo está dizendo aqui é você fica na obrigação de reatar esse casamento. Você não fica na obrigação de reatar, de voltar, porque o cara te abandonou. Você não fica obrigado a ir atrás dele, a ficar servidão. Ele está dizendo que você não fica na servidão do laço matrimonial. Aí, aleluia, o vínculo é quebrado. Ele me abandonou. Eu posso casar de novo? O vínculo foi quebrado, ele me abandonou, ele me traiu. Eu posso casar de novo? Não. Você não fica na servidão. Você não fica obrigado a reatar, a ir atrás dele, mas porém ter que ficar sozinho. Qual caso é que eu posso casar de novo, profeta? No caso é aqui no versículo 39, veja. Primeiro versículo, no versículo 39, o único caso que existe para poder se separar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Veja a Bíblia, veja a palavra de Deus, o princípio. A mulher está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Agora volta em Romanos capítulo 7, versículo 2. Ali já falou tudo, meus irmãos. A mulher, 1 Coríntios 7, 39, é a única causa que existe para poder se divorciar, se separar e casar de novo. A mulher está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. É só se falecer, só com testado de óbito. Agora volta a Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido,
vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, se for casar com outro rapaz. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Sabe o que está falando aqui? Apóstolo Paulo em Romanos e Coríntios. Você só pode casar de novo enquanto seu marido estiver morto. Porque uma vez que Deus uniu, está unido. Enquanto ele estiver vivo, não tem ninguém que consiga separar esse vínculo. Ah, mas ele está me traindo até umas horas. Não tem como, vocês são uma só carne ainda. E não pode separar. Ah, mas você tá abusado, né, profeta? Você quer que eu fique aturando um casamento onde estou sendo traído? Não pode separar. Se você casar com outra, você será chamada adúltera, como está escrito aqui em Romanos. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que se viver o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Se casar de novo. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Tá vendo? É isso que estão banalizando. Que os pastores estão banalizando dentro das igrejas. Ah, foi ela que quebrou o vínculo, eu posso separar com outra. Porque foi ela que quebrou, então eu sou inocente. Não pode. É uma só carne. Estão ligados. A única exceção que a Bíblia fez, só com atestado de óbito. Tá casados? Quando é que eu posso separar? E posso, em hipótese alguma, de jeito nenhum, nunca. Ah, mas e se tiver adultério? Ela me traiu, perdoa. Perdoa. O remédio não é o divórcio. Ele me traiu, vou largar dele. Não, perdoa. O casamento é o retrato do quê? De Cristo e a igreja. A igreja trai Cristo? Hã? Comenta aí. A igreja trai Cristo? Hã? Sim ou não? Trai. Trai ou não trai? Trai. E Cristo separa da igreja? Não. Cristo perdoa. Cristo perdoa a igreja. Aleluia. Ele traiu, posso eu separar? Não. O que eu devo fazer? Perdoa. Perdoa ele. Ah, ele me traiu e saiu com outra. Você está, aleluia, você está, aleluia, desobrigada dele. Posso casar de novo? Porque falou que você está desobrigada, você não está à servidão, mas contanto que você fique sozinho. Posso casar de novo, profeta Vinícius? Não. Por que não? Porque você está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Você está ligada você está ligado pela sua esposa enquanto ela viver. Aleluia. Quando você uniu, preste atenção. O que uniu Deus, o homem não separa. Se você casou de novo, aleluia. Aleluia. Se você casou, né? Ninguém separa o seu casamento. Você casa com outra, você adultera. Ou com ela. Ela casa com você, ele adultera com você. Você adultera com ela. Os dois cometem pecado. É isso que a Bíblia diz. Quando é que eu posso casar então? Só quando o seu parceiro morrer. Quando é que eu posso casar então de novo? A única coisa que desfaz, que pode, a única coisa que envolve e desfaz o vínculo é só com a morte de um dos dois. É só com a morte de ambas partes. Somente assim. É esse o padrão bíblico. Até o século XVI ninguém falava nisso. Não tinha divórcio nenhum em todo o planeta da Terra. De lá para cá, agora, hoje, só tem a cláusula quando, aleluia, o pastor mundano, terrível, endiabado, é mundano. Quando o pastor é mundano fala assim, ó,
Ah, ele é meio grosso, pastor. Larga dele e arruma outro. Os pastores estão ordenando isto. A Bíblia não permite isso não, meus irmãos. Quanta gente vai dar conta diante de Deus por ter permitido o divórcio? O segundo casamento tem destruído famílias. O segundo casamento tem destruído família, meus irmãos. Tá ruim, aguenta. Aguenta isso, suporta ele. O casamento é vitalício. Fica com ela até a morte, meu irmão. Não foi assim, aleluia. Aleluia, fica assim até o último dia da sua vida. Até que a morte nos separe. Não foi assim? Quando você se casou, até a morte que os separa? É só a morte para separar. Você é uma só carne com ela. Deus uniu o homem, não tem, aleluia, competência para dizer, aleluia, ao contrário. Pastor, mas porque Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração, da insensibilidade do senso do coração. O que está querendo dizer aqui? Na época do Antigo Testamento, não havia graça sobre eles. Aleluia. Hoje não precisa, meus irmãos, de carta de divórcio, porque tem o Espírito Santo para suportar a fraqueza da sua carne, para suportar a traição. Tem os frutos do Espírito para contrariar a diferença, para você, aleluia, caminhar 2 milhas, suporta. Aleluia. Deus te deu graça para você ficar unidos com ela até a morte, até que a morte nos separe. É assim. Talvez muitos que vão ouvir esse vídeo não vão concordar, mas este é o verdadeiro texto. Não tem, a não ser que seja por causa de morte. Minha esposa morreu hoje, eu posso separar de novo? Pode, desde que, entretanto, que seja no Senhor. Só com atestado de óbito. O matrimônio. Já percebeu se por causa pense comigo. Já pensou se por causa de toda a crise fosse se separar? Todo divórcio fosse por causa de uma briga, se fosse para se separar? Esta é a palavra para os casais. Não pode. Só com atestado de óbito. Fica com a tua mulher, meu irmão. Fica com a tua esposa. Fica com teu marido, mulher. Suporte ele, suporte ela. Você é solteiro? Olha o que você acabou de ouvir. Quando os discípulos ouviram aquilo de Jesus, né, que só pode em caso de óbito, eles falaram assim: nossa, se for essa condição, então é melhor ficar solteiro, é melhor ficar sem casar. E Jesus disse: é duro. É um alto padrão, meus irmãos. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para casar. Caso contrário, não casa. Casou, não separe. De jeito nenhum. Não faça isso. De jeito nenhum, meus irmãos. Não faça isso. De jeito nenhum. Não faça isso com a palavra do Senhor Jesus. Né? Deus sabe de todas as coisas, porque está passando isso. Estão passando por provas, estão passando por lutas. Né? Mas Deus não tem prazer no divórcio. Sabe o que Deus tem prazer? Na restauração. O casamento é vitalício. Veja lá os Gênesis 2:22, Malaquias 2:16, 1 Coríntios, Romanos 7, 1 Coríntios 7, Mateus 19, do 3 ao 17. É vitalício, meus irmãos. Caso contrário, os pastores estão ensinando errado. São desejos contrários à vontade do Senhor Jesus. Não pode casar de novo. Ah, mas eu estou separado há 3 anos dele, pastor. O que eu faço, pastor? Eu estou sofrendo. Só quando ele morrer. Eu estou separada dela, pastor. 6 anos e não encontrei com ninguém, não conheci ninguém, não me relacionei com ninguém. Eu preciso casar, pastor. Só com atestado de óbito, só quando ela morrer. Enquanto um estiver ligado ao outro, ou seja, eles estarão ligados enquanto vivem. Morreu, não está mais ligado mais. Separou, aquilo que era 2 se tornou 1, voltou a ser 1. Aí a pessoa novamente pode se juntar a outra para se tornar uma só pessoa novamente.
É essa a vontade, é esse o padrão bíblico. Então você sai da sua carne, seu mundano, sua mundana. Sai da sua carne e querer ficar casando de novo. Falar, ah não, em caso de prostituição. Ó, caso de prostituição, ele está se lidando para solteiros, para noivados. Quem tá em casamento não comete prostituição, comete adultério. E ele não falou em caso, só pode separar em caso de adultério. Não, ele falou em caso de prostituição. Prostituição o quê? Porneia. Que é destinado, é um texto usado para os solteiros. Então, caso contrário, casais não podem se casar de novo. Só em atestado de óbito. É esta a palavra do Senhor. Passou disso, procedência maligna. Pastor está te ensinando errado, procedência. Vão dar conta da tua alma. Casou de novo, você está em prostituição, você é uma adúltera. Você é um adúltero. Casou de novo, ah, mas ele me traiu e eu não vou ficar, eu não sou digna, eu não tenho direito, eu não preciso. Precisa sim. Se não for para você ficar com ele, sabe o que você faz? Fique sozinha, mas não casa de novo. Em qual caso que eu posso casar de novo? Reconcilia com teu esposo. Perdoa ela, perdoa ele, reconcilia, porque você não poderá casar enquanto ele estiver vivo, enquanto ela estiver viva. Ah, estou separado 3 anos, mas não vejo força, vontade de me ajuntar com ele. Caso contrário, fica sozinha. Enquanto ele não morreu, você não poderá casar. Caso contrário, reconcilie com ele. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que está falando. Não sou eu, não. É a palavra do Senhor. É vitalício. O casamento é vitalício. Malaquias 2,16. Romanos 7. É vitalício o casamento. Mateus 19,3. O casamento é monossomático, meus irmãos. É mono que vem de único. É um único casamento, um único homem, uma única mulher. É monogamia, é monossomático, é monogâmico. Agora o que vocês estão fazendo é poligamia. O que é poligamia? Aquele homem que tem várias mulheres, vários casamentos, ou aquela mulher que se casou várias vezes, sabe da verdade de Deus, mas não está praticando. Tome cuidado. Deus vai te apertar. Você é uma adúltera. Se você está fazendo isso, você é uma adúltera. E você é um adúltero. Tá cheio de pastores, obreiros, diáconos, bispos, adúlteros que não dão valor para tua... Meu Deus, incircuncisos, adúlteros, mundanos. Amém, meus irmãos? O casamento, pesquisa aí, ó, o que é monossomático, o que é vitalício. Não pode se separar enquanto a sua mulher não morrer. Também você não vai orar para Deus matar ela, né? Para você casar de novo, né? Espera no Senhor. Se não for assim, se não aguentar, reconcilia com ela. Caso contrário, você só pode casar com seu esposo de novo caso ele morrer. Não ore para Deus matar ele. Não faça isso. De jeito nenhum, porque senão Deus não vai fazer isso. Caso contrário, não está aguentando, a sua carne está florando, está abrasando os seus desejos. Reconcilia com ele. Reconcilia com ela. Casais não se separam. Jovens, tomem muito cuidado antes de se casar. Porque é para a vida toda. É para sempre. É vitalício. É monossomático. Aleluia. É monogâmico. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ter falado. Essa é a verdade de Deus. Passou disso é procedência maligna. O texto qual fala aqui é esse. Não é, pode casar porque ele está me traindo. Não. Perdoa. Deus não perdoa a igreja? Perdoou. A igreja trai Cristo? Trai. E Cristo separa dela? Não. Cristo perdoa. É isso que você tem que fazer. Perdoa teu marido. Perdoa tua mulher. Fica com esse estudo. Comente, curte, se inscreva. Vocês estão trocando Jesus pelo mundo, pelos desejos da tua carne. Não faça isso não. Não faça isso não. Curta, meus irmãos, compartilhe, se inscreva no canal, para que vocês e mais pessoas venham ser notificados no topo do seu celular. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Trocaram Jesus pelo escravo.
sua morte. Trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas a tua igreja te aceita e crê no teu sangue.